dinâmica, que nós inauguramos aí em Já tem. sim, lá em meados de setembro, e já estamos beirando quase, Max, os 1.000 atendimentos naquela unidade hospitalar de hemodinâmica, né? De cateterismo de urgência, de angioplastia, tanto da parte de cardio, como a parte de neuro e a parte vascular também. Esse não é o perfil do hospital, mas ele acabou tendo que ampliar esse serviço porque a demanda é muito alta. Tem esse vazio assistencial que a gente tinha aqui na nossa região, né? Dói o coração literalmente quando você vê um paciente infartado no interior desse, e muitas vezes não tinha um cateterismo para que fosse feito, ou colocar aquele stent no coração para salvar aquela área do coração. É a doença que mais mata no mundo, né? São as doenças cardiovasculares, então a Secretaria Estadual de Saúde teve essa sensibilidade de ampliar o que já existia no Hospital Metropolitano para o trauma de Campina Grande, né? Lembrando que é gerenciado pela PB Saúde, não são funcionários propriamente dito do Hospital de Trauma, são funcionários da Fundação PB Saúde, que são, através de um concurso, que fizeram um processo seletivo, então eles são locados em um determinado local dentro do hospital de trauma e está ampliando agora também a hemodinâmica para o hospital de Patos. Então chega o paciente infartado, ele recebe os primeiros atendimentos ali na urgência e emergência do trauma e já é encaminhado para esse setor dentro do próprio hospital para fazer o procedimento que ele precisa, seja uma angioplastia ou mesmo um cateterismo, é isso? Isso, mas é importante, Max, foi muito boa essa sua pergunta para frisar que nós não somos porta aberta para as dores torácicas de um modo geral. O paciente ele tem que dar entrada em uma unidade, tem que ser triado para o hospital, ou seja, vamos supor, o paciente dá uma entrada no Hospital de Esperança e lá o médico fez um eletrocardiograma, fez as enzimas cardíacas, viram que era um infarto, então esse paciente ele é regulado para a hemodinâmica do hospital de trauma. Exatamente, ele tem que vir regulado, porque muitas vezes o cardiologista vai até dizer, já é um tempo muito antigo, não precisa fazer um cateterismo de urgência, ele pode aguardar até 48 horas para que a gente agende. Ou então, não, está dentro daquela janela terapêutica, tem que vir agora no transporte para a gente fazer esse cateterismo de urgência ou até a angioplastia. É importante dizer para a população que nós não somos porta aberta para esse serviço. Esse é um serviço 100% regulado, ou seja, ele dá entrada em uma unidade hospitalar, diagnosticado o infarto, naturalmente ele vai ser feito na hemodinâmica do trauma. Doutor Sebastião, a gente citou aqui, o senhor falou que realmente o hospital está superlotado, está com dificuldade de abraçar esse monte de paciente que chega. Existe algum projeto, existe algum planejamento para em 2022, aliás, 2023, o hospital ampliar, né, a sua capacidade para atender mais gente? Hoje acho que são quase 300 leitos, aumentar aí esse número de leitos aí para que possa ampliar e receber mais pacientes e não ficar tão sobrecarregado? Toda ampliação de leito ela tem que ser votada em CIB, né? E a gente tem que passar essa demanda para a Secretaria Estadual de Saúde, dizer que literalmente o hospital está pequeno, é uma ampliação. Uma das coisas que estão em pautas é a ampliação do bloco cirúrgico. Nós temos hoje 6 salas de cirurgia, mas eu lhe digo que essas 6 salas estão pequenas para o tamanho da demanda daquela unidade hospitalar, onde a gente tem cerca de até 30 cirurgias num dia. Chegamos a ter até 42 cirurgias em um dia. Dentre as cirurgias dos pacientes que estão internados, lembrando que a nomenclatura não são cirurgias eletivas, que você entende por eletiva é uma pessoa que poderia estar em casa. Quem tem uma fratura de osso e é uma fratura fechada, aquele osso não está exposto, nós chamamos de urgência postergada. Ele fica dentro da unidade para que de lá ele saia operado, né? Saia com aquela órtese e aquela sua prótese para que ele possa ir para casa. E existe também uma ampliação da unidade cardiovascular, que é essa parte de hemodinâmica, que ela vai ficar no mesmo prédio, né? Naquele mesmo complexo, mas vai ser um prédio novo dentro desse complexo, e uma unidade de terapia de queimados, UTQ. Ou seja, vamos ter mais leitos para queimados, vamos ter mais leitos para essa parte neurocardiovascular da hemodinâmica. Concomitantemente, acontecendo isso, abre-se alguns espaços dentro do hospital de trauma onde esses serviços já estão alocados, para que a gente possa ampliar leitos. Um projeto que nós temos é a ampliação da sala vermelha do hospital de trauma, que é colocar aqueles pacientes que não estão no respirador, aqueles pacientes que eles estão estáveis, mas muitas vezes estão sonolentos, numa ala amarela, que seriam de pacientes, tanto pacientes mais crônicos, como aqueles pacientes que já estão, digamos assim, fora de risco para que fiquem entubados numa sala vermelha. Voltando à sala vermelha a ficar com 7, no máximo 10 pacientes novamente, e esse excedente de pacientes fica nessa ala amarela que a gente